Bom dia, primeiro ano. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 24 de setembro, numa quinta-feira. Aula de língua portuguesa, estaremos concluindo o estudo dos substantivos. Na aula da semana passada, nós estudamos substantivos e suas flexões, flexão de gênero, número e grau, e hoje estaremos vendo as classificações dos substantivos. Então, lembrando, substantivo é aquela classe de palavras que é usada para nomear, para dar nome às coisas, aos sentimentos, às ações, às emoções, às pessoas, aos estabelecimentos comerciais. Então, aquilo que recebe um nome, sendo real ou imaginário, sendo uma ação ou um sentimento, é chamado de substantivo. Os substantivos são palavras variáveis. Eles podem sofrer flexões de gênero, masculino e feminino, de número, singular e plural, e de grau, aumentativo e diminutivo. Na aula de hoje, nós vamos observar que os substantivos também possuem classificações, e eles são classificados em 9 tipos diferentes. Podem ser chamados de substantivos comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado ou coletivo. Então, nós vamos passar para a análise individual de cada classificação de substantivo. Vamos lá, então. Substantivo comum e o substantivo próprio. Nós vamos estar analisando em pares para vocês estarem observando as diferenças. Substantivo comum e o substantivo próprio. Substantivo comum é o nome genérico que se dá ao mesmo grupo de seres ou objetos e costuma vir em letra minúscula. Por exemplo, sofá. Eu sei que sofá é aquele objeto, aquele móvel usado para sentar que nós colocamos na sala. Então, todos os objetos, os móveis parecidos, desse estilo, com braço, assento, colocado na sala, são denominados sofás. Por isso, é um substantivo comum. Café. A gente sabe o que é o café, tanto a sementinha quanto o pó de café. Então, tudo que é parecido com aquilo ali é um substantivo comum. O amor. Aí você tem amor de mãe, amor de pai, amor de filho, mas aquele sentimento, qualquer demonstração de amor, torna-se ali um substantivo comum. Livro. Qualquer objeto parecido, vamos dizer assim, que tem ali páginas, capa, contracapa, é um livro. Então, isso é o substantivo comum. Menina. Todas as crianças do gênero feminino. Por isso é comum, é como se fosse um grupo comum, coisas que possuem as mesmas características. Substantivo próprio, por sua vez, é o nome que se dá especificamente a um ou alguns indivíduos ou objetos de um grupo de seres ou de objetos, identificando-os em relação ao todo do grupo e tornando-os inconfundíveis. Costuma vir em letra maiúscula. Não é só uma menina, mas é Antônia. Ou seja, eu dei nome a Antônia. Então, ela se destaca, ela está diferente. Eu tenho várias meninas e tenho a Antônia, porque agora eu nomeei. Então, o substantivo próprio, além dele vir em letra maiúscula, ele determina, ele delimita uma característica específica. Eu tenho, por exemplo, comum, mulher. Próprio, Júlia. Não é qualquer mulher. É a Júlia. Então, eu dei nome a essa mulher. Comum, cachorro. Todos os animais mamíferos com as mesmas características. Mas não é só um cachorro, é o Rex. Eu dei nome ao cachorro. Oceano. Quantidade de água, Lembrando aí do conceito geográfico. Não é só oceano, é o Oceano Atlântico. Cidade. Todos aqueles lugares que possuem uma certa quantidade de pessoas, que são organizados de determinada forma, mas não é só uma cidade ou várias cidades, é Fortaleza, então eu dei nome à cidade. Escritora, todas aquelas pessoas do sexo feminino que escrevem, mas não é só uma escritora, é a Clarice Lispector, então eu nomeei essa escritora. Papa, a gente sabe qual é a posição do Papa, líder ali maior da Igreja Católica. Mas não é só o Papa, é o Papa Francisco.
Então, por isso que nós estudamos o substantivo comum e o próprio próximos, juntos. Porque enquanto o comum ele vai nomear aquele grupo, coisas, próprio vai nomear, vai dar nome, vai identificar a característica. Não sei se você está querendo zoar alguém, Nicolas, mas está certo. Comum, roça, né? Próprio, Viana, dando nome aí ao local, está certo. Ok. Poderia dizer escola, comum, próprio, Colégio Castro Alves, ou Castro Alves, denominei a escola. Deu para entender, pessoal? Por que nós identificamos o comum e o próprio juntos? Porque enquanto um designa o conjunto de coisas com as mesmas características, o próprio dá nome. Eu poderia ter aqui, ó, loja, próprio, Casas Bahia. Eu dei nome ao estabelecimento comercial. Ok? Certinho até aqui? Continuando. Substantivo concreto e substantivo abstrato. Esse daqui a gente costuma confundir um pouquinho. Então, vamos ficar atentos aqui. O substantivo concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente de outro. Eu sei que existe. Então, ele não precisa de nada para ter existência própria. Eu consigo identificar forma, tamanho, cor, consigo representar. Nesse caso, o pensamento apresenta a sua existência. Quando você ouve o nome, você já pensa logo, é dessa forma. Quando você pensa em cadeira, você já mentaliza ali o que é a cadeira. Mas o substantivo concreto, ele também pode ser algo real ou imaginário, material ou imaterial. Por exemplo, anjo. Existe? Não sei, mas qual a ideia que eu tenho de anjo? Pessoas com asas, pessoas que voam. Unicórnio. Existe? Provavelmente não. Mas eu tenho a representação nos desenhos das crianças, nos desenhos da televisão, nas pinturas que elas fazem, aquele cavalinho que voa e com chifre. Não é isso? Dragão. Existe? Provavelmente não. Mas você tem aquela representação daquele animal, né? Pavoroso, que solta fogo. Então, o substantivo concreto, ele é aquele substantivo que você consegue identificar cor, forma, tamanho. Quando você ouve, rapidamente você mentaliza. Fada. Você imagina ali uma fada madrinha, você imagina ali um anjo, você imagina o Saci Pererê, o Papai Noel, mesmo que eles não tenham existência real. Então, nós temos aqui, ó, professor, é concreto, porque você consegue identificar a pessoa pela profissão. Caneta, é concreto. Gato, fogo, enchente, dragão, unicórnio, anjo, Deus. Então, independente de serem reais ou imaginar. Aí, o substantivo Deus, ele é uma discussão grande aí, Murilo, porque algumas pessoas, alguns críticos, alguns estudiosos consideram Deus como substantivo abstrato. Né? É uma discussão, você vai achar em muitas gramáticas isso aí. Porque o substantivo abstrato, ele depende de alguém para existir, né? Então, você parte do princípio assim, que Deus existe a partir do momento que eu acredito nele. Então, por isso ele deveria ser abstrato. Só que nós conseguimos imaginar e visualizar essas imagens que a gente encontra de Deus aí. Entendeu? Por isso ele é substantivo concreto. Depende isso aí, de ninguém para existir. Mas vocês vão achar muitos estudiosos, pesquisadores discutindo essa ideia aí. Então, quer dizer que se eu não acredito em Deus, Deus mesmo assim vai ter que ser concreto? Sim. Você pode não acreditar, mas nós temos a ideia aí da representação daquele homem, né, daquele Jesus de Nazaré, com aquelas características específicas. Então, se torna concreto. Ok? O substantivo... Certinho, Murilo? Respondi aí para você? O substantivo abstrato, ele é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto para existir. Então, sem o ser concreto, o substantivo abstrato ele não é capaz de ser produzido. Você não consegue criar. Por exemplo, ensino. Você desenha aí para mim o que é o ensino. Você pode até desenhar uma pessoa ensinando a outra. Mas o que é o ensino? O que nós temos aqui, ó, eu falando, vocês ouvindo, participando, eu estou ensinando a vocês. Então, vocês conseguem representar o ato de ensinar. A palavra ensino, ela só existe, o substantivo ensino só existe porque tem eu, no caso aqui, nesse momento, Carla, professora, falando e vocês participando, ouvindo. Então, está acontecendo o ensino. Então, nós dependemos das pessoas aqui.
Sede. Você sabe que existe, é uma sensação. Eu estou com sede, mas desenha a sede para mim. Não dá para você desenhar. Você pode desenhar alguém, né? Esbaforido ali, dizendo que está com muita vontade de beber água. Então você está representando a sensação. Calor, ternura, misericórdia, imaginação, chegada. Eu peço para vocês, representem o amor para mim. Vocês podem até colocar lá uns coraçõezinhos pintados de vermelho. Tá, mas você fez uma representação metafórica. Você associou o vermelho, a cor da paixão, né, a cor do coração, músculo ali cardíaco. Mas desenhe o amor para mim. Desenhe a dor para mim. A gente não consegue representar. Então, as sensações, emoções, ações são substantivos abstratos, porque dependemos de alguém para que elas sejam representadas. O trabalho é um substantivo abstrato. Você representa o ato de trabalhar, mas você não consegue representar a ação em si, o trabalho. Deu para entender, pessoal, aqui? Ok? Então, concreto e abstrato. Concreto tem existência própria, mesmo sendo imaginário, e o abstrato depende de alguém para existir. Continuando, então. Substantivo primitivo, né? Não é primitivo, primitivo. Substantivo primitivo e substantivo derivado. Esse daqui vocês vão lembrar porque nós estudamos os processos de formação de palavras. Eu comentei muito sobre essas classificações, primitivo e derivado, que dá origem a outras. Então, eu tenho o substantivo primitivo, que é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Ele é a nossa base, é a nossa raiz. Ele traz ali o radical que dará origem a novas palavras. Esse tipo de substantivo, ele é para a gente, então, o cerne, vamos dizer assim, o centro, que começa a dar início, que permite a criação de outras palavras. Enquanto o substantivo derivado, ele vem desse primitivo, ele origina-se com base nesse primitivo. Eu tenho, por exemplo, pedra. Meu radical é pedre, até o R. Esse é o meu cerne, é a minha base. A partir de pedre, eu formo um derivado. Pedreiro, pedraria, pedrada, pedrinha. Lago é o meu primitivo. A partir daí eu formo lagoa, alagamento. Flor, primitivo, derivado, floricultura, florista. Amor é o primitivo, derivado, amoroso, amorzinho, amorzão, amoreco. Primitivo, fome, derivado, esfomeado, faminto, fominha. Primitivo, céu, derivado, celeste, celestial. Então, a ideia do primitivo e derivado lembra para a gente aquele processo de formação de palavras, né? Ou por sufixação ou por prefixação. Ou formado ainda por prefixação e sufixação juntos. Ok, pessoal? Bem tranquilo isso daqui, né? Bem facinho. Substantivo simples e composto. O substantivo simples e composto ele vai seguir um raciocínio bem próximo desses dois que nós vimos aqui, primitivo e derivado. Por quê? O primitivo e o derivado trabalham com a ideia de análise do radical, do cerne da palavra. E o primitivo e o simples, e o composto analisam exatamente isso aí. Eu digo que o substantivo simples é aquele que possui um único radical, ou seja, ele é formado por uma única palavra. Por exemplo, xícara, vaso, polvo, pessoa, tédio, santa. Eu tenho um único radical em cada uma dessas palavras. Enquanto o substantivo composto é aquele formado por mais de um radical. Então, você tem ali um composto por hífen ou até mesmo uma palavra composta em que você identifica dois radicais, como girassol. Nós já vimos isso. Composição por aglutinação e por justaposição. Lembram? Paraquedas. Composição por justaposição. Juntei dois radicais e não houve mudança. Segunda-feira. Composição por justaposição também. Só para estar lembrando, tá, pessoal? Girassol, guarda-roupa, antissocial, louva a Deus. Então, os substantivos compostos, eles também analisam a questão do radical, ou seja, identificam que a palavra é formada por mais de um radical. Certinho? O próximo é o substantivo que eu mais gosto de estudar, que é o substantivo coletivo.
Então, esse substantivo coletivo é aquele substantivo em que uma palavra designa para a gente um conjunto de coisas. Todas as coisas possuindo as mesmas características, possuindo características em comum. Então, por isso a ideia de coletivo não é um só, é um grupo de coisas. E aí nós temos uma lista imensa que vocês devem ter estudado lá na 6ª série, quando a tia passava lá todos os substantivos, quais são os seus coletivos. Fauna, de animais de uma região. Então, o conjunto de animais de uma região forma a fauna. Flora, conjunto de plantas de uma região. Povo, pessoas. Multidão, também de pessoas. Cardume, de peixes. Alcateia, de lobos. Arquipélago, de ilhas. Banda, de músicos. Floresta, árvores. Biblioteca, de livros. Batalhão, de soldados. Nuvem, de insetos. E vai embora. A lista de substantivos coletivos é imensa. O que a gente precisa entender? Substantivo coletivo é quando uma palavra dá para a gente a impressão de que você tem várias coisas ali. Várias pessoas formando um grupo de coisas. Não só pessoas, objetos, né? Várias coisas formando um grupo ali. Então, você tem povo, significa que você tem várias pessoas reunidas. Ok, pessoal? Substantivo coletivo? E aí a gente observa o seguinte, de boa, né, Gustavo? Vou retomar aqui só um pouquinho. A gente observa o seguinte, quando a gente fala de substantivos, a gente classifica 9 substantivos diferentes. Significa que cada um deles tem uma particularidade. É isso que a gente pensa. Cada um deles tem uma particularidade. Ok. Significa que cada palavra será classificada como simples, composto, comum ou próprio. Não. Por que não? A gente sabe que cada substantivo ele tem a sua particularidade, sim. Mas quando eu pego, por exemplo, uma caneta, deixa eu pegar a caneta de verdade aqui. Caneta, vamos lá. Quando eu analiso essa caneta, primeira coisa, é um substantivo comum, concordam comigo? Por que é comum? Porque todos os objetos parecidos com esse designam para mim uma caneta, não importa a cor. Todos que possuem essas mesmas características são chamados de caneta. Portanto, é um substantivo comum. Ah, mas é um substantivo simples também. Por quê? Porque eu só tenho um radical formando a palavra. De caneta, desculpa, não é simples não. Não é, eu estou explicando primitivo. É um substantivo simples, porque demonstra pra gente, estava certo, né? Eu que me confundi aqui. Só temos um radical, estava certo, formando a palavra. Então, simples, caneta, que a partir dele você dá origem a canetinha, canetão. E aí você já identificou também que ele é o primitivo. Então, observem, eu tenho o mesmo objeto, a caneta. Eu identifiquei a caneta como substantivo comum. Por quê? Qual é a característica? Designa coisas que possuem a mesma característica. Substantivo simples, por quê? Porque é formado por um único radical. Substantivo primitivo, por quê? Porque a partir do radical canete, eu consigo formar outras palavras. Eu citei canetão aí, Gustavo, mas é linguagem coloquial, tá bom? Popular, né? Canetão. É popular, tá? Porque não existe, na verdade, né? É verdade, seria um derivado, com o acréscimo do ão, que é um sufixo. E outra coisa, é comum, é simples, é primitivo e é também o quê? Concreto. Por que é concreto? Porque designou uma coisa que eu consigo representar. Tem existência própria, eu não preciso de ninguém. Isso significa que, apesar dos substantivos possuírem características individuais, uma mesma coisa, um mesmo objeto, pode ser classificado de formas diferentes. Então, eu posso dizer que essa caneta é um substantivo comum, é um substantivo simples, é um substantivo concreto e é um substantivo primitivo. Conseguiram entender? Ok? Então, se eu der uma palavra, vocês conseguem identificar todos os substantivos, certo? Vamos pensar, por exemplo, assim. Ana. Ana é o quê? Substantivo próprio. Ok. Mais o quê?
Próprio e mais o quê? Simples, ok. Concreto, vamos só na ordem aqui. Próprio, ok. Deu nome à pessoa. Simples, por que que é simples? Um único radical. Se fosse Ana Paula, já seria substantivo composto, tá? É concreto, como o Gustavo colocou, porque designa pra gente um ser de existência própria. Né? A Ana, você consegue imaginar uma pessoa do sexo feminino. E é também um primitivo. Muito bem, Murilo, é também um primitivo. Eu poderia, né, colocar aí apelidos para Ana, Aninha. Então, você tem ali primitivo. Então, observem que quando... A net foi ótima, Murilo, ok. Observem que quando nós delimitamos a existência de um substantivo, eu preciso estar atento ao fato de que ele pode apresentar classificações diferentes. Então, partindo disso aí, eu trouxe uma atividade aqui já feita para a gente ir discutindo e observando isso. Esta é a minha flor favorita. E aí eu destaquei flor como substantivo. Flor é um substantivo comum, porque designa todas as coisas, né, que têm essa mesma característica. Simples, porque é formado por um único radical. Concreto, existência própria. E primitivo, porque você pode dar origem a outras palavras. A minha pergunta para vocês é, se eu desse na prova, ou numa atividade, numa questão assim, identifique e explique para mim as classificações da palavra flor. Vocês conseguem identificar? Você consegue explicar para mim por que é comum, por que é simples, por que é concreto, por que é primitivo? Tem alguém que ainda está na dúvida aqui? Se tiver, se manifeste aí que eu retomo, tá? Essa é a minha pergunta. Se eu colocar o substantivo, você consegue identificar e justificar o porquê? Gustavo deu ok, Nicolas também. Alguém ainda tem dúvida? Eu posso retomar. Murilo, ok. Gente, cadê os demais? Estão dormindo aí, pessoal? Tem um monte de gente na sala. Diana, ok. Samuel, João Pedro. Já estão aparecendo aí, ó. Isso aí. Ok, então. Continuando. Dom Casmurro é um romance. Peguei Dom Casmurro e identifiquei nesse momento como substantivo. Romance seria também, mas eu defini Dom Casmurro. Substantivo próprio, porque deu nome ao romance. Composto, porque eu tenho dois radicais. Dom Casmurro. Concreto, porque designa uma pessoa, existência própria. Nesse caso, não tem como eu formar novas palavras aí, visto que é nome de pessoa, tá? Aqui, Dom Casmurro, não dá para eu formar outra. Casmurrinho, Donzinho, Casmurrinho, ninguém diria assim. Então, quando o substantivo é composto, você não tem essas possibilidades de ficar formando novas palavras. Beija-flor, beijas-florzinhos, você não forma derivados dos substantivos compostos. Honestidade. Honestidade, primeira coisa que a gente pensa, honestidade é uma característica, né? Então, delimita para a gente uma sensação, vamos dizer assim. Então, você teria aqui a ideia de honestidade como um substantivo abstrato, porque você não consegue saber a forma, você não consegue saber como representar a honestidade. Mas é também um substantivo comum, porque apresenta ali características que podem ser identificadas em várias pessoas diferentes, em várias atitudes que demonstram para a gente, que denotam para a gente a ideia de honestidade. Então, é um substantivo comum. É um substantivo simples porque é formado por um único radical. E é um substantivo derivado porque vem de honesto, né? Então, você teria aí honestidade como uma derivação da palavra honesto. Cardume. Opa, cardume é um conjunto. Vários peixes juntos formam um cardume. Então, eu já sei que é um substantivo primitivo. Então, eu tenho simples, porque é formado por um único radical. Cardume, porque designa que vários conjuntos de peixes, não importa qual é o tipo de peixe, sardinha, dourado, saúva, vai embora. Não importa o tipo de peixe, vários peixes juntos formam cardumes. Concreto, porque tem existência própria. Coletivo, a gente já comentou, e primitivo, que você poderia estar formando ali cardumezinho e outras palavras, colocando os sufixos aí. Ferreiro.
Ferreiro vem de ferro. Então, eu já tenho aqui um substantivo derivado. Saiu juntinho aqui, ó. Derivado. Mas ele é também um substantivo simples, porque é formado por um único radical. Comum, porque designa as pessoas que têm essa mesma profissão. Concreto, porque designa ser de existência própria. E aí, aquela pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que vocês estarão fazendo. Ou, pelo menos, estão segurando aí para se perguntar. Se você perguntasse, identifique a classificação do substantivo, eu tenho que colocar todos? Ou eu tenho que identificar aquele que mais se destaca? Então, se eu perguntasse assim, identifique todas as classificações possíveis para a palavra flor. Aí, observem que quando eu faço esse tipo de questionamento, identifique todas as classificações possíveis para a palavra flor. Aí, você tem que identificar todas as possibilidades. Quando é só pedido para você classificar os substantivos, então nós vamos identificar aquele que mais se destaca. Aquele que apresenta para a gente ali uma classificação maior. Por exemplo, flor é para a gente comum, porque você já pensa logo nas coisas que representam ali a flor, né? O caule, as folhinhas. Dom Casmurro, lógico, é próprio, já pensou. Honestidade, abstrato. Cardume, coletivo. Ferreiro, derivado. Só um momentinho, Nicolas, deixa eu abrir aqui. Derivado em ferreiro, porque ferreiro vem de ferro. Então, o seu radical vai até o RR, fer. Ok? Aí, dali você forma ferreiro, ferradura, ferramenta, ferrado e vai embora. Vai formando os substantivos ali. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Alguém gostaria de perguntar? Alguma coisa não ficou direita aí, vocês gostariam que repetisse? Então, antes da gente finalizar, eu quero lembrar algo que nós comentamos na semana passada, que é a ideia de que o substantivo, quando ele é derivado, ele pode receber sufixos, dando a ideia para a gente de aumentativo ou diminutivo. Lembram disso? Menininha, garotinho. Entretanto, quando nós identificamos a presença desses sufixos, nem sempre dá a ideia para a gente de diminutivo. Então, eu quero que vocês abram, se possível, o caderno de atividades de vocês, lá na página 16. Eu quero fazer só essa primeira questão aqui com vocês. Que diz assim, ó, caderno de atividades número 16. Quem não tiver aí pode só acompanhar. O uso dos diminutivos no cotidiano da língua portuguesa. Os diminutivos nem sempre indicam diminuição de tamanho. Dependendo de como são colocados no contexto, podem assumir as mais diversas significações e não apenas diminuição de tamanho. O principal morfema da língua portuguesa para denotar o diminutivo é inho ou inha. Os outros sufixos são acho, culo, ebre, e a gente vai usando ejo, ela, né, que a gente usa portela, casebre, que dão a ideia para a gente, homúnculo, de pequenininho, minúsculo. Na linguagem coloquial, as formas sintéticas dos diminutivos, tanto nos substantivos quanto nos advérbios e adjetivos, são, na maioria das vezes, utilizadas não só como diminutivo, mas também para indicar as várias manifestações de emoção e de intenção do falante. A significação, portanto, dos diminutivos depende dos contextos e só existe em relação a ele. Por exemplo, vamos pegar um advérbio, tarde. Nossa, era de tardezinha. Por que eu quis dizer de tardezinha? Eu quis demonstrar aí uma certa afeição, que era bem no finzinho da tarde. Então, eu coloquei de forma carinhosa, tardezinha. Então, quando a gente usa ali os substantivos no diminutivo, a gente precisa estar atento ao contexto. E aí nós temos algumas frases que demonstram para a gente como que o contexto ele delimita uma classificação diferente, né? Uma ideia diferente. Esse doutorzinho nunca acerta o diagnóstico. Observem que aqui a ideia não é de doutor, pessoa pequenininha, não é doutorzinho, homem de estatura pequena, mas eu estou usando no sentido depreciativo. Esse doutorzinho é como se eu dissesse, esse povinho, é no mesmo sentido. Esse povinho, eu estou denegrindo a imagem.
Então, doutorzinho aqui, na verdade, apresentou um inho com ideia depreciativa. Era uma areia branquinha. Observem a ideia aí de que é tão branquinho que eu usei o inho para dar a ideia de muito. O diminutivo aqui dá a ideia de aumentativo. Era tão branca que chegava a ser branquinha em excesso. Então, aqui, o diminutivo dá a ideia de aumentativo, dá a ideia superlativa. Eu estava triste, tristinho. Observem que aqui também nós temos uma ideia de pequenininho, que dá a ideia de muito. Estava tão triste, tristinho, ou seja, ao extremo, muito triste, tristinho. Então, o inho, ele é usado aqui dando a ideia de de aumentativo, de superlativo. Diante da mansão do amigo, ele disse: nossa, que casinha linda! Né? Casinha aqui no sentido de ironia, porque se é uma mansão, casinha. Quando eu digo assim, lá vem aquela menininha, eu tenho que observar o contexto. Lá vem aquela menininha, no sentido de que é delicadinha ou no sentido irônico. Ah, lá vem a menininha, aquela menininha insuportável, aquela que se acha uma menininha. Então, quando a gente usar o diminutivo, no caso o sufixo inho, precisamos estar atentos ao contexto e qual foi o objetivo do uso daquele sufixo. Ok, pessoal? Pergunta? Dúvidas? Ok, então aguardem só um momentinho.